A Terra plana está fazendo um mal danado para os evangélicos. Assiste até o final que eu explico para você. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Edu. Antes de tudo, deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações. Antes da gente explicar o porquê que a Terra plana está fazendo tão mal a alguns grupos evangélicos, eu vou fazer uma pequena revisão histórica aqui com vocês para vocês entenderem todo esse contexto. Todo mundo sabe que a civilização ocidental é aquela que obteve o maior sucesso no mundo. Entretanto, isso tem muito a ver da forma como os cristãos enxergam o mundo. E não apenas o mundo, a natureza também. Outras religiões fazem isso de forma diferente. Por exemplo, algumas religiões enxergam a natureza como uma extensão de Deus, isso é, a natureza é parte do divino. Outras acreditam que a natureza ela é uma criação de Deus. Entretanto, ela é imutável e ela não pode ser estudada, justamente por ser uma criação, segundo eles, perfeita. No cristianismo, isso é diferente. Os cristãos acreditam que a natureza ela é uma criação de Deus, mas que sim, ela pode ser estudada e, inclusive, modificada, pois Deus deu essa missão ao homem. Isso fez toda a diferença na civilização ocidental, isso é, você pode estudar a natureza sem macular qualquer tipo de imagem divina. Isto é, você estuda a obra, mas não o Criador. Isso está em total concordância com os pilares da nossa civilização, que é justamente a fé judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega. Posteriormente veio o capitalismo e o método científico também. Vamos lembrar que durante a Idade Média, o mundo árabe ele era considerado mais desenvolvido, o mundo árabe e a China um pouco antes. E de repente o Ocidente deu um grande salto tecnológico e científico e ele nunca mais foi alcançado. O exemplo foi tão forte que até mesmo países da Ásia começaram a utilizar esses princípios ocidentais. Nós temos o exemplo do Japão, temos o exemplo da Coreia do Sul e atualmente também da China, que está se desenvolvendo em um ritmo muito rápido. Um dos grandes trunfos da civilização ocidental foi a separação entre fé e ciência e a separação entre igreja e o Estado. Todo mundo ganhou com essa separação, apesar de que alguns grupos religiosos minoritários dizem que não, mas na verdade todo mundo ganhou. Fé e ciência realmente devem ser separadas, porque elas respondem a perguntas diferentes. A gente já falou isso em outro vídeo, vou deixar aqui no card para vocês. Agora, por que a Terra plana está tendo tanta influência em determinados grupos evangélicos? Porque eles utilizam uma isca poderosa. O nome dessa isca é Bíblia. E isso ocorre porque os evangélicos normalmente são muito suscetíveis a qualquer coisa que envolva a Sagrada Escritura, justamente pelo princípio deles. Um dos princípios da Reforma Protestante foi o sola Scriptura, isso é, somente a Escritura como fonte de fé. Sites e gurus da Terra plana, eles utilizam em abundância trechos bíblicos que dão ideia realmente de uma planicidade do mundo, isso é, de um mundo chato, de um mundo plano, em forma de uma pizza e com uma abóbada por cima. Entretanto, isso se deve muito mais à visão que aqueles que escreveram a Bíblia lá atrás tinham do que realmente de uma teologia ou de uma tentativa bíblica de explicar uma cosmologia. Nesse mesmo vídeo que eu já coloquei no card, a gente explica o porquê disso, mas eu vou dar uma pequena revisão. E a Bíblia, ela não é um ditado, isso é, o escriba, ele não sentou lá, Deus apareceu e falou, você escreva tudo direitinho, letra por letra, vírgula por vírgula. Não foi assim. Deus inspirava esses homens a escrever, eles escreviam em uma linguagem humana, isso é, uma linguagem com uma influência cultural daquela época. Agora imagina como era a cultura há 5, 4, 3 mil anos atrás.
Por isso que você tem na Bíblia trechos altamente simbólicos, daí você tem versos, daí você tem livros poéticos e uma gama enorme de estilos literários. Esses estilos eles permeiam cada época e região do qual esses autores bíblicos moravam, do qual esses autores viviam. E realmente, os autores bíblicos, eles descreviam a Terra como realmente sendo plana, porque era aquilo que eles poderiam ver na época, que a tecnologia que eles tinham na época mostrava. Para você ter uma ideia da diferença de autoria, a gente não vai nem muito lá para trás. Vamos pegar, por exemplo, 2 evangelhos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Foram escritos num período de tempo aí, mais ou menos de uns 40 anos, de diferença de um para o outro, uma coisa um pouco mais recente. O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho altamente descritivo. Por quê? Porque Lucas ele tinha uma formação mais helenística, isso é, com grande influência grega. Então, ele descreve todos os fatos de forma muito ordenada. Acontece no evangelho dele e acontece também no Atos dos Apóstolos. Já o Evangelho de João, ele é um evangelho muito mais filosófico, um evangelho muito mais meditativo, porque o João ele era um hebreu muito típico. Tanto é que ele escreveu o Apocalipse, um livro também altamente simbólico. E isso, gente, ocorreu basicamente na mesma época, no mesmo local. Agora, você imagina como era há 5.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás. Outro argumento que os terraplanistas usam para tentar cooptar os evangélicos é dizer que a ciência é uma fábrica de ateus. Não, não é. O que acontece é que, por diversos outros motivos, o número de ateus no mundo está aumentando. E um deles é justamente a decepção com a religião. Vocês querem um exemplo? Imagine que você é um garoto nos seus 17, 18 anos que possui uma certa vocação religiosa. Daí você começa a olhar ou o seu pastor da sua igreja, o seu rabino, ou seu padre, e de repente ele fala que a Terra é plana. Sabe o que você vai pensar? Gente, se ele está falando que a Terra é plana, agora que eu não vou seguir religião nenhuma mesmo, eu não quero ficar tão ignorante quanto ele. É exatamente isso, pessoal. A religião, ela perde muito quando ela começa a falar um pouco mais sobre terra plana. Ela perde credibilidade, ela fica taxada como sendo alguma coisa retrógrada, anticientífica e completamente fora da realidade. A questão é que muitos pastores, eles não fazem isso por mal, certo? Muitas igrejas protestantes históricas, elas são mais imunes a essa coisa da terra plana, porque elas possuem uma estrutura teológica muito melhor definida e uma formação muito mais sólida dos seus líderes. O problema está naquelas pequenas igrejas de bairro. Essas pequenas igrejas de bairro, elas são sim muito suscetíveis, porque às vezes os pastores, eles têm uma intenção muito boa de salvar o seu rebanho, e eles começam a ouvir essas coisas, começam a achar que é verdade, até mesmo por uma questão de pouca divulgação científica que existe no país e um nível educacional às vezes muito deficiente. A bem da verdade é que acreditar em terra plana não salva ninguém. Pouco importa para Deus se você acha que a Terra é plana, se ela é redonda. Isso aí não importa nada. Pouco importa para a teologia da salvação se a Terra está no centro do universo, se ela ocupa a periferia, se ela tem um dom, se ela não tem um dom. Isso aí realmente não importa em coisa nenhuma. Ao contrário do que os terraplanistas dizem, eles colocam isso quase como uma parte fundamental da salvação. No cristianismo, quem salva é Jesus. Através da sua fé, das suas obras que provam a sua fé e também de uma boa dose de misericórdia divina. Portanto, se alguém começar a dizer que a Terra ser plana e o centro do universo é essencial para a salvação, para você ser um bom cristão, não acredite, não importa o lugar onde a Terra está, mesmo porque Deus é onipresente. Pessoal, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E deixa também aí o seu comentário, tudo bem? Tudo que existe passa por aqui. Valeu!